Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 125. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Eu inicio o nosso bate-papo de toda sexta-feira, atualizando a situação geopolítica internacional, comentando sobre o importante encontro entre os dois ministros de Relações Exteriores da China e da Rússia, ocorrido segunda e terça-feira dessa semana, lá na China. Um evento importante, né? O ministro Wang Yi da China já está na função desde 2013 e o da Rússia, o Sergei Lavrov, talvez o mais experiente ministro de Relações Exteriores em atividade. Ele já está na função na Rússia desde 2004 e esse encontro lhe foi principalmente simbólico, porque vocês lembram que na semana passada eu tinha comentado que ocorreria o primeiro encontro entre os ministros de Relações Exteriores dos Estados Unidos e China, lá no Alasca. O encontro ocorreu na semana passada, quinta e sexta-feira, dia 18 e dia 19. Foi muito ruim, foi mais um show-off para a imprensa por parte dos Estados Unidos, né, tentando passar uma imagem assim de firmeza contra a China. A China também não aliviou, também deu respostas duras contra os Estados Unidos, ou seja, em termos de diplomacia, a reunião do Alasca não avançou no sentido de melhorar as relações entre Estados Unidos e China. Acabou sendo aí uma reunião para mandar mensagens, né, para os seus respectivos públicos internos de força. E aí, logo na segunda-feira, o Lavrov chegou à China para se encontrar com Wang Yi e conversaram muito, ou seja, estreitando os laços entre Rússia e China. Eu já tinha comentado sobre esse alinhamento de Rússia e China. É um alinhamento importante. A Rússia, uma grande potência militar ainda, grande fornecedora de petróleo, de gás e de material de defesa para a China, né? Sabemos que China e Rússia ainda têm questões históricas, têm fronteira. A Rússia, obviamente, não gosta desse aumento da influência chinesa ali na Ásia Central, onde a Rússia tinha um protagonismo, porque todos aqueles países ali da Ásia Central, Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, todos faziam parte da União Soviética, mas no momento é o que a Rússia tem. Ela precisa dessa aliança com a China, grande comprador, como falei, de petróleo, gás e material de defesa, produtos mais importantes da pauta de exportação da Rússia. É importante a gente lembrar isso, mas a gente olhando o cenário assim mais a médio e longo prazo, a gente sabe que para analisar a geopolítica tem sempre que dar uma olhadinha na geografia e na história, e os russos sabem muito bem disso porque eles estudam bastante geopolítica. Mas o recado para o mundo é que essa aliança entre China e Rússia está cada vez mais forte, né? E esse recado é principalmente contra os Estados Unidos. Nessa semana também ocorreram pequenas sanções, né? Sanções mais simbólicas da União Europeia contra alguns funcionários do governo chinês ligados àqueles campos de reeducação na província de Xinjiang, né? Lembrando que nesses campos de reeducação, eles chamam de campos de reeducação, atualmente as estimativas indicam que existam 1 milhão de uigures, né? Os uigures são uma etnia de religião muçulmana da China, que preocupa obviamente muito o governo chinês, e eles criaram esses campos de reeducação lá na província de Xinjiang. E é um tema aí recorrente na mídia internacional do Ocidente, né, contrário a isso. Então ocorreram algumas sanções por parte da União Europeia, as primeiras depois de 1989, quando aconteceu aquele massacre da praça de Tiananmen lá em Pequim, mas foram pequena monta, e a China obviamente retalhou também com sanções contra algumas instituições e funcionários da União Europeia e pesquisadores também. E vamos seguindo nesse barco aí de disputa geopolítica do mais alto nível. Dentro do segundo quadro, né, apenas acrescentando em relação aos Estados Unidos, vocês lembram que eu tinha comentado que o secretário de Defesa esteve junto com o secretário de Estado dos Estados Unidos na sua primeira visita internacional ao Japão e à Coreia do Sul na semana passada,
E, na sequência, o secretário de Defesa foi para a Índia, né? Eu quis chamar a atenção de vocês sobre isso, mostrando aquela ideia de contenção estratégica que os Estados Unidos tentam fazer em relação à China, trazendo para a sua influência importantes países do entorno da China, né? Então, o secretário de Defesa foi à Coreia do Sul, foi ao Japão, onde os Estados Unidos possuem tropas, isso é importante lembrar, e depois foi à Índia, importantíssimo país da Ásia, e que também, obviamente, não gosta da China. Então, os Estados Unidos tentando ali reforçar essa contenção contra os chineses. Interessante também de acompanhar. Dentro dos Estados Unidos também chama a atenção que o presidente Biden nomeou a vice-presidente Kamala Harris essa semana para ser a grande, digamos assim, a grande gestora da questão da fronteira com o México, né? Eu sempre falo que o México é um país importantíssimo para os Estados Unidos, fortíssimo na balança comercial com os Estados Unidos, né? Muitas indústrias elas são sediadas no México e enviam seus produtos para os Estados Unidos. O México também exporta petróleo para os Estados Unidos. E, obviamente, com toda essa pandemia e suas consequências, né, na parte da economia, e a esperança de que os democratas se comportem diferentemente do que se comportou Trump em relação aos migrantes, o número de migrantes na fronteira entre México e Estados Unidos aumentou bastante e a crise ali está, assim, é só acompanhar os jornais americanos para a gente ver que a situação na fronteira ela está cada dia pior. E o Biden resolveu nomear a Kamala Harris, a sua vice-presidente, para tratar da questão. É um ponto importante, por isso que trouxe aqui para vocês. Parte 3 do nosso Conexão, como sempre, a questão do balanço da pandemia, muito rapidamente, apenas para lembrar vocês a questão do lockdown em alguns países da Europa e a Alemanha, que tinha previsto um lockdown severo, agora a partir do dia 1º. Foi interessante porque a Angela Merkel tinha anunciado esse grande lockdown na terça-feira. Quando foi quarta-feira, ela voltou atrás, né? Então, obviamente, isso saiu em várias mídias comentando sobre essa atitude da Angela Merkel. A Alemanha é um país que depende muito, o PIB alemão, o percentual dentro do PIB alemão que depende do seu comércio exterior, das suas exportações, é bem acima da média dos outros grandes países, né? É importante a gente chamar a atenção para isso. A Alemanha é um grande país exportador e, obviamente, um forte lockdown ia impactar ainda mais a economia da Alemanha, que já foi impactada, como de vários países, em função da pandemia. Nós já estamos aí entrando em abril, e havia uma expectativa de crescimento, ainda há expectativa de crescimento na economia global esse ano, da economia alemã também, mas quanto mais tempo demorar para retomar a normalidade, pior, e os alemães protestaram, Angela Merkel recuou, e é um dado interessante. Preocupa hoje na Europa, a mais a situação dos países do leste da Europa, Polônia, Hungria, e que as curvas estão assim bastante acentuadas de aumento do número de casos e aumento do número de mortos. No mundo, em termos de vacina, passamos da marca de 500 milhões de doses aplicadas, uma excelente notícia, 501, né, na noite de ontem fechou com 501 milhões de doses já aplicadas, semana passada tinham sido 410, né, então já avançamos. Mas chama a atenção de que apenas 140 países já iniciaram as suas campanhas de vacinação, e alguns com números muito baixos ainda, percentualmente em relação à população. Aqui no nosso entorno estratégico, Paraguai, Bolívia, Equador, menos de 1% da população desses 3 países já receberam alguma dose da vacina. África, por exemplo, é um vazio. Aqueles que tiverem oportunidade, entrem no Google, né, para ver a cobertura do mapa da vacina. Vários países, a maior parte dos países africanos nem iniciou as suas campanhas de vacinação. Alguns países da América Central e do Caribe também ainda não iniciaram sua vacinação. Só lembrando que na ONU são 193 países e até o momento apenas 140 países iniciaram a vacinação. Temos aí 53 países daqueles que têm assento na ONU que ainda nem iniciaram a vacinação. É um dado preocupante. Aqui no continente americano, volto a destacar o Chile.
O Chile tendo o melhor resultado em termos aí de percentual da população já vacinada, e dos países que já passaram, já estão chegando aí na marca aí de 25% da população terem tomado pelo menos uma dose, as curvas de casos e de mortos realmente já inverteram. Isso é uma excelente indicação de que a vacina é sim um excelente, o que nós temos para combater a pandemia, e vamos seguir acompanhando. Quarta parte do nosso Conexão Gel, quadro do Estamos de Olho. Começo com o Golfo da Guiné, onde o navio patrulha oceânico da Marinha do Brasil, o Araguari, hoje encerra a Operação Obangame Express. Já tinha comentado sobre ela nos 2 últimos podcasts. É o principal exercício do AFRICOM, que é o Comando Militar dos Estados Unidos para a África, né, o principal exercício que ele conduz na África todos os anos, de treinamento das marinhas do Golfo da Guiné contra a pirataria. Essas 2 semanas aí do exercício, os casos de pirataria reduziram bastante naquelas tentativas, inclusive as próprias tentativas de abordagem de navios caíram com muito essa semana. Isso aí mostra que a presença de navios estrangeiros, navios de guerra de outros países ali na região realmente inibiu, e infelizmente o que se espera é que com o término do exercício isso volte a crescer. Hoje o nosso navio patrulha Araguari chega em São Tomé e Príncipe, vai prestar apoio à guarda costeira do país, permanecerá lá em treinamento com a guarda costeira de São Tomé e Príncipe nesse final de semana, onde nós temos uma missão naval de apoio à guarda costeira do país, né, muito importante. O país da CPLP tem uma posição estratégica. São Tomé e Príncipe é um país pequeno, economia pequena, população pequena, mas tem uma posição estratégica ali no Golfo da Guiné, um país amigo do Brasil. Segundo item aqui do Estamos de Olho, Coreia do Norte. Coreia do Norte querendo mostrar aí, fazendo aquela sinalização que estou vivo, né, fez lançamentos de mísseis de curto alcance no domingo, fez novos lançamentos de mísseis agora ontem, né, tipo, querendo mostrar todos os mísseis caindo ali no oceano entre a Coreia, a Península Coreana e o Japão. Os dados que temos indicam que nenhum desses mísseis chegou a cair dentro da zona econômica exclusiva do Japão, mas é uma sinalização do Kim Jong-un lá da Coreia do Norte para chamar a atenção do Biden. Só que o Biden está com tanto problema, como eu falei, as questões com a China, as questões com a Rússia, as questões na fronteira, que a Coreia do Norte hoje não é prioridade, mas está no mapa do Biden com certeza. No caso de Israel, a 4ª eleição em 2 anos, Benjamin Netanyahu de novo não conseguiu maioria, está tentando negociar aliança com outros partidos para ter a maioria lá no parlamento israelense. Hoje, agora há pouco, acabei de olhar as notícias de Israel, já estão falando de 5ª eleição. Mas o que me chamou a atenção essa semana em relação a Israel foi um ataque iraniano contra um navio mercante de uma empresa israelense que está se dirigindo da Tanzânia para a Índia. Não foi um ataque que tenha... até o momento não temos informações de mortos. O navio ele sofreu avarias, né, mas sofreu danos, mas que não impediu a navegação do navio. Tudo indica que parece que foi mais uma retaliação contra aqueles ataques que o Israel tinha feito contra navios iranianos indo para a Síria, que eu já comentei aqui no Conexão. Vamos acompanhar. O Ministério da Defesa de Israel não emitiu nenhum comunicado a respeito desse ataque ainda. Pode ser que ainda tenhamos algum tipo de retaliação por parte de Israel contra o Irã. Em relação à crise em Mianmar, prossegue, infelizmente. Essa semana tivemos inclusive a morte de uma menina de 7 anos durante os protestos, ou seja, até começa a perceber que o mundo está esquecendo o problema de Mianmar. Isso eu acho que é bastante sério. Nenhuma grande notícia de mobilização das potências em relação ao assunto. Outro tema que estamos acompanhando com bastante atenção é a questão do bloqueio do canal de Suez. Acho que todos também estão sabendo desse assunto, aquele navio de grande porte, porta-container, 400 metros de comprimento, 220 mil toneladas. O canal de Suez, que foi construído no século XIX ainda, é o mais importante canal artificial do mundo. Ele é responsável por cerca de 12, 13% do comércio marítimo mundial.
acabou chamando a atenção de muitos que não acompanham isso, de como é importante para a economia do planeta a questão do transporte marítimo, né, os oceanos, importantíssimos para o comércio marítimo internacional, e o Canal de Suez, um ponto focal, e esse navio ele sofreu fortes ventos, num trecho do canal muito estreito, ele acabou encalhando, e para retirar um navio desse é muito difícil. Uma empresa holandesa especializada está trabalhando lá. A expectativa, a grande expectativa é para maré alta nesse domingo, de domingo para segunda, para ver se conseguem retirar o navio da posição. Prejuízos, só para vocês terem uma ideia, em média passam 50 navios por dia ali pelo Canal de Suez. Isso aconteceu na terça-feira. Então, para vocês terem uma ideia aí do prejuízo, muitos navios já sendo desviados pela Rota do Cabo, ali pela África do Sul, navios aí indo para a China ou vindo da China, né? Então, o tráfego no Atlântico Sul já apresentando um ligeiro aumento em relação à média. Obviamente temos que acompanhar os números exatamente, porque a distância é muito grande, a diferença é muito grande, né? Então navios, em vez de pegar o Mar Vermelho e atravessar o Canal de Suez para ir para o Mar Mediterrâneo ou vice-versa, alguns estão já mudando o seu rumo e usando o Atlântico Sul como rota para chegar ao seu destino. E terminando aqui, caso da Venezuela, a Argentina essa semana, num claro sinal aí da desarticulação política que nós estamos passando aqui na América do Sul, aquela questão da Unasul enfraquecida, o ProSul que ainda não consegue assumir aí a função de coordenação política. A Argentina saiu do grupo de Lima, que era aquele grupo que tinha se articulado contra as eleições na Venezuela, contra o governo Maduro, apoiando o Juan Guaidó. A Argentina aí deu um passo politicamente muito ruim, na minha opinião, aqui na América do Sul, respaldando um governo que faz um mal tremendo para a Venezuela. Mais de 4,5 milhões de venezuelanos já saíram do país depois que o Maduro assumiu o governo. Os dados da Venezuela, em termos de pobreza, a gente não sabe exatamente os números de mortos infectados em função da pandemia. Estamos vendo problemas, inclusive, essa semana, na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Militares da Venezuela fizeram ações ali na fronteira do lado venezuelano disseram os militares venezuelanos que foram contra guerrilheiros colombianos que estavam ali dentro da Venezuela. Mas o resultado disso foi que milhares de venezuelanos atravessaram a fronteira para a Colômbia, fugindo da Venezuela. Ou seja, a situação no país muito ruim, e a Argentina, com essa decisão, ela acaba respaldando esse governo venezuelano que já deu, como muitos falam, né? Não tem condições do país prosseguir com esse governo do Maduro. Fechando então nossa conexão com boa notícia essa semana, recebi a notícia aí da reeleição talvez um dos maiores cientistas brasileiros que tratam de temas ligados aos polos, né, a ciência polar, um glaciologista, professor Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Jefferson foi reeleito como vice-presidente do SCAR, que é o mais importante comitê de ciência antártica do mundo, né, com sede na Inglaterra. E o Jefferson foi reeleito para mais um mandato de 4 anos, até 2024. Fiquei muito feliz com essa notícia e compartilho com vocês. Eu acho que sempre é bom a gente dar boas notícias de brasileiros que efetivamente fazem a diferença. Um grande abraço para todos. Fiquem em paz, fiquem em segurança. Bom final de semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.